Meus irmãos, eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. A você, adolescente que me ouve nesse momento, a você, professor que está aqui para aprender a palavra de Deus, a você, adulto que está aqui para aprender um pouquinho da palavra de Deus, eu convido você, nesses poucos minutos que nós temos aqui no canal do Pastor Edivaldo, para nós aprendermos um pouco da palavra de Deus, meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Nós já chegamos diante da aula de número 10, uma aula muito especial, que traz um tema muito atual para os nossos dias. Eu tenho certeza, adolescente, que você vai tirar grandes lições dessa lição que nós temos hoje aqui para aprender com o Senhor. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade, por mais uma oportunidade e por chegar na aula de número 10. Quer dizer que nós já trabalhamos muito esse trimestre aqui com os adolescentes, falando sobre família, e chegamos diante dessa aula tão maravilhosa. O tema da nossa aula de hoje, meus irmãos, é caráter, a melhor herança. A nossa leitura bíblica, o nosso texto áureo para essa lição está em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 15. Se você tiver ou puder pegar uma Bíblia, pegar a sua lição, se você tiver, adolescente, para acompanhar juntamente comigo, vai ser de grande proveito. O nosso texto áureo está lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 15, que diz da seguinte maneira: e continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Nós vamos falar sobre caráter, algo que nós ouvimos muito no dia a dia. É ou não é, adolescente? Compartilha aqui comigo se você já falou para alguém: olha, eu acho que o seu caráter é meio duvidoso, olha, eu acho que aquela pessoa não tem caráter. Olha, aquela fulana ali, ela tem caráter. Nós usamos a palavra caráter muito no nosso dia a dia. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o caráter como melhor herança. Logo na introdução, nós vamos falar que quando nós ouvimos falar essa palavrinha chamada herança, automaticamente pensamos em riquezas, imóveis, dinheiro e etc. É ou não é, adolescente? É ou não é, professor? Quando nós ouvimos falar de herança, a primeira coisa que vem à nossa mente é os bens materiais que o pai ou a mãe deixa para o filho, deixa para o neto. Logo, quando nós ouvimos falar de herança, nós pensamos nos bens materiais e naquilo que os pais ou os familiares podem deixar ali para os seus filhos, para os seus netos, como bens materiais, uma casa, um terreno, dinheiro aplicado no banco, apartamento, enfim. Quando nós falamos de herança, nós logo ligamos a herança com os bens materiais. E essa lição de hoje, adolescente, é uma lição que vai trazer um contraponto. É a lição que vai falar que o caráter é a melhor herança que a família pode trazer para o seu filho. O caráter é a melhor herança. O final da nossa introdução diz: por isso veremos que o valor do caráter é a maior herança que uma família pode deixar para os seus membros. Ou seja, a herança que um pai e uma mãe precisa deixar para os seus filhos, em primeiro lugar, é o caráter. Essa é a maior herança que você, pai, que talvez está me ouvindo, pode deixar para o seu filho. Talvez você não conseguiu ajuntar bens materiais nessa terra, mas se você deixou um caráter para o seu filho, você deixou o bem mais precioso. Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 9, se você puder acompanhar comigo. O texto diz que quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Esse provérbio traz para nós o ensinamento de que quem anda em integridade, quem tem a sua consciência limpa, de que tem o seu caráter moldado pela palavra de Deus, ele anda seguro, ele anda feliz, porque a sua vida está segura no Senhor. O primeiro tópico, já para nós começarmos, eu não quero ser enfadonha, eu quero ser muito breve, muito rápida nessa aula com vocês. O nosso primeiro tópico vai falar sobre o valor do caráter. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre o valor do caráter, eu quero trazer para vocês o significado de caráter. Eu falei aqui logo de começo
que nós ouvimos muito falar de caráter, que nós às vezes citamos muito o caráter. Fulano não tem caráter, fulano é um homem de caráter, fulano tem um caráter duvidoso. Nós costumamos usar essa palavra muito no nosso dia a dia. Mas você sabe o que significa caráter? O que é o caráter na sua totalidade? O que é o caráter no seu significado? A nossa lição vai dizer que o caráter é a maneira de agir e de reagir a uma pessoa. O caráter tem a ver com as qualidades e os defeitos de uma pessoa. Eu quis trazer para vocês o significado de caráter no original grego, que é a língua que nós utilizamos no Novo Testamento. No grego, a palavra caráter vem e significa imagem. É aquilo que você olha no espelho. E eu achei muito interessante essa expressão, porque reflete aquilo que nós somos na nossa totalidade. Nós podemos enganar muitos, nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar as pessoas, mas nós não podemos enganar quem nós somos, a nossa imagem refletida no espelho. O que é caráter? Caráter é quem você é quando ninguém está por perto. Caráter é quem você é sozinho. Reputação é diferente. Reputação você constrói em um momento. Caráter você constrói a sua vida inteira. Caráter diz respeito à sua imagem. Quem você é quando ninguém está olhando. E esse é o maior bem que os nossos pais podem dar para nós. É o caráter. O caráter é baseado na palavra de Deus. Aquilo que nós somos na nossa totalidade. Que esse caráter, que a nossa vida seja moldada pela palavra de Deus. Jesus deu testemunho de João Batista. As pessoas precisam reconhecer em nós um caráter moldado pela palavra de Deus. Um caráter de verdade. Uma pessoa com caráter. Adolescente, essa aula é para nos confrontar. Essa aula é para fazer um contraponto entre os bens materiais que as pessoas podem nos dar, aquilo que nós podemos ter, mas a diferença daquilo que nós podemos ser. Na Bíblia, é muito mais importante ser do que ter. Jesus, em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 11, ele disse: em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus deu testemunho de um homem chamado João Batista, do caráter desse homem. Ou seja, as pessoas deram testemunho de João Batista, do caráter de João Batista. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 4 diz: nisso os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma falta. Caráter é isso. Caráter é as pessoas conseguir reconhecer que você é quem você é, não simplesmente pelo que você tem, mas porque você tem caráter, mas porque você tem fundamentos. Procuravam achar ocasião contra Daniel. Em todo o reino, a Bíblia vai nos dizer, as pessoas procuravam achar falhas, defeitos no caráter de Daniel, mas a Bíblia nos diz que não conseguiram encontrar, porque ele era fiel e não se achava nele defeito nenhum. Caráter é quem você é quando ninguém está vendo. Salmo de número 15. É um salmo muito lindo. Eu quero que, se você puder acompanhar comigo, o salmo vai dizer, a partir do verso 1, são apenas 5 versículos. Diz: quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? O versículo 2 diz que aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos o repróbrio é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano ao seu, não muda, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente. Aquele que assim procede, nunca será abalado. Agora nós entramos no tópico de número 1. O Salmo de número 15, ele vai falar que
aquele que procede corretamente, aquele que é fiel, aquele que não anda mentindo, ele sim não será abalado. Salmo de número 15 vai falar e vai resumir o nosso tópico de número 1 de uma forma muito simples. Ele vai falar acerca do valor do caráter. Ele vai falar que aquela pessoa que traz o caráter como base, que traz a palavra de Deus, que não mente, que é fiel, ela sim nunca será abalada. Esse é o valor do caráter para nós. O final aqui da nossa lição diz que a vontade de Deus para nós é que nós tenhamos caráter, um caráter moldado pela palavra de Deus. E esse caráter, segundo a vontade de Deus, é a maior herança que nós podemos receber da nossa família. Você pode perguntar para mim, porque o primeiro tópico fala do valor do caráter. E eu digo para você, o caráter é a maior herança que você, adolescente, pode receber da sua família. Mas você pode falar para mim, Marília, mas na minha família eu não tenho muitos exemplos bons de pessoas com caráter. Eu tenho muitos exemplos maus. Eu digo e repito para você nesse momento. Pegue e filtre as coisas boas da sua família. Nós sempre vamos ter defeitos nas famílias. A minha mãe, o meu pai, eles são homens de caráter. Só que eles têm os defeitos deles. E o que eu preciso fazer, adolescente? O que você precisa fazer? Você precisa filtrar. Você precisa pegar o seu filtro e filtrar aquilo que é bom da sua família, porque a maior herança que nós podemos receber dos nossos familiares, da nossa família, é o caráter. Para finalizar o tópico de número 1, qual é o valor do caráter? O caráter, ele tem um valor essencial. O caráter tem um valor essencial na vida do adolescente. Nós precisamos de um caráter moldado pela palavra de Deus. E o caráter, ele traz algo muito interessante, que é algo que eu queria compartilhar com vocês. O caráter, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Ele traz uma palavrinha chamada legado. Você, adolescente, já ouviu falar nessa palavrinha chamada legado? O caráter, ele traz isso. Ele traz o legado. Mesmo depois da pessoa morrer, a única coisa que ela consegue deixar viva, mesmo depois de morta, é o caráter. A Bíblia nos fala de um homem chamado Abel, que mesmo depois de morto ainda fala. Você já leu esse versículo? Esse versículo fala sobre isso. Abel foi um homem íntegro, um homem santo, um homem que se dedicou ao Senhor. E mesmo depois de morto, de uma forma brutal, de uma forma cruel, a Bíblia nos diz que mesmo depois de morto ele ainda fala. O caráter, ele fala. Mesmo se você morrer, mesmo se você chegar a morrer, o seu caráter, o seu legado vai ficar. E esse é o maior valor que nós podemos passar para as pessoas. Amém, adolescente? Para finalizar esse tópico de número 1, eu quero falar para você e deixar um versículo que está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12, que diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, você é jovem, Timóteo, você é adolescente, mas ninguém pode desprezar a tua mocidade. Por quê, Timóteo? Porque você tem caráter. As pessoas podem muitas vezes zombar e dizer: é só mais um adolescente, é só mais uma jovenzinha que não tem experiência. Não vamos dar crédito para ele porque é adolescente. Mas Paulo disse a Timóteo: Timóteo, ninguém pode desprezar a tua mocidade. Ninguém pode me desprezar e ninguém pode te desprezar, porque nós temos o caráter moldado pelo Senhor. E ninguém pode desprezar a minha mocidade. Por quê? Porque Paulo vai dizer a Timóteo: seja o exemplo, tenha, Timóteo, caráter. Ele vai dizer: seja exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ninguém vai poder te desprezar pela tua idade. As pessoas não vão dizer: fulano é assim, mas também ele é adolescente. Não, eu quero ser diferente. Adolescente, que nós venhamos a ser diferentes, que nós venhamos a ter caráter, um caráter moldado pela palavra de Deus.
que é aquilo que o primeiro tópico vai deixar bem claro para nós, o valor do caráter. Que nós tenhamos essa preocupação, adolescente, de pensar sempre no valor do caráter. O tópico de número 2 vai falar de algo muito comum acerca do caráter e das dificuldades que as pessoas têm de ter um caráter moldado pela palavra de Deus. Se você tiver a lição, você já viu do que fala o tópico de número 2. O tópico de número 2 ele vai falar sobre o cristão e as riquezas. Muitas pessoas não conseguem ter um caráter moldado pela palavra de Deus. Muitas pessoas não conseguem ser fiéis ao Senhor por um probleminha chamado riqueza. Nós vivemos em uma sociedade líquida. Nós vivemos em uma sociedade que está mais preocupada no que as pessoas têm do que no que as pessoas são. E a Bíblia é totalmente ao contrário. A Bíblia, Deus está preocupado em quem você é, não naquilo que você tem. Nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada de um homem que ele tinha, mas ele não só tinha, ele era. E nós temos adolescentes que se preocupar em ser e não em ter. Porque aquilo que os bens materiais trazem para nós não estão nem comparado com aquilo que nós somos diante do Senhor. O nosso caráter, a nossa postura, quem realmente nós somos. Jó foi um homem que tinha muitas riquezas sim, mas acima de tudo ele era. E é aquilo que Deus está preocupado conosco. Adolescente, pare de se preocupar com os bens materiais. Pare de se preocupar com o que você tem. Ah, mas eu preciso ter um iPhone. Eu preciso ter isso. Eu preciso ter aquilo. Eu preciso ter isso. Eu preciso ter aquela roupinha da moda. Pare de se preocupar com ter. E se preocupe com quem você é diante do Senhor. A Bíblia nos diz em Jó que Deus, tendo um diálogo com o inimigo, ele diz: olha, Satanás, você observaste o meu servo Jó? Como ele é um homem íntegro. Deus não falou assim: olha, você observou, Satanás, a riqueza do meu servo Jó? Como ele tem gados, como ele tem fazendas, como ele tem muitos bens materiais? Não! Deus não falou isso. Deus falou: você observou a integridade, a fidelidade do meu servo Jó. A Bíblia não está preocupada com o que você tem. A Bíblia não está preocupada, Deus não está preocupado com aquilo que você tem, se tem um carro do ano, não. Deus está preocupado com aquilo que você é. E muitas pessoas caem na armadilha da riqueza e corrompem o seu caráter por coisas poucas. O fracasso de muitos pregadores hoje em dia, de muitos líderes hoje em dia, é porque tudo aquilo que eles pregam, tudo aquilo que eles falam, vai em desacordo com aquilo que eles praticam. Eles falam uma coisa e praticam outra coisa. Nós precisamos ser adolescentes. Nós precisamos se preocupar em quem nós somos diante do Senhor. Porque nós podemos enganar muitas pessoas. Podemos sim. Nós podemos enganar os nossos pais, nós podemos enganar o pastor da igreja, os líderes, os professores da escola dominical, nós podemos enganar também, mas nós não podemos enganar a Deus. A de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém se esconde. A Bíblia nos diz que nós precisamos estar preocupados. É isso que o tópico 2 vai trazer para nós. Nós precisamos estar preocupados em quem nós somos diante de Deus, em uma geração que se preocupa tanto no ter, que se preocupa tanto com o número de seguidores que tem, com as curtidas que tem. Pasmem vocês, adolescentes, existem pessoas que têm depressão, que trouxeram para si problemas psicológicos por conta das redes sociais. Ah, porque ninguém curtiu minha foto. Ah, porque ninguém me seguiu nas redes sociais. Ah, porque eu tenho só isso de seguidores. Para com isso, adolescente. Não traz benefício nenhum. Pare de se preocupar com o que você tem. Ah, mas eu preciso ter o celular novo. Se eu não tiver o iPhone novo, se eu não tiver o celular novo, eu vou chorar, eu vou espernear, eu vou gritar, eu vou entrar em depressão porque eu não tenho o celular do ano. Me desculpe, pare de se preocupar com o que você tem e se preocupe com quem você é diante do Senhor. Nós vamos para o terceiro tópico, que vai trazer uma lição muito boa para nós. Sabe por quê? Porque quando nós se preocupamos em quem nós somos diante do Senhor, Deus cuida de nós.
Quando nós se preocupamos em manter o nosso caráter firmado no Senhor, Ele cuida do restante. Você lembra de Jó? Jó perdeu muita coisa. Jó perdeu os seus 10 filhos, Jó perdeu todos os seus bens materiais, Jó perdeu a sua saúde. Mas sabe do que Jó não perdeu? Jó não perdeu o seu caráter. Ele disse, tudo que Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe quando o caráter é revelado? Quando as crises chegam, quando as situações difíceis chegam. É fácil apontar os políticos e dizer, olha, todos eles são corruptos, mas se você estivesse lá, você seria diferente? Quando as crises chegam, é esse o momento em que nós vamos revelar o nosso caráter. E a Bíblia nos diz que Jó perdeu tudo, mas teve uma coisa que Jó não perdeu, o seu caráter. E quando nós nos preocupamos, quando nós colocamos o caráter e a nossa vida em primeiro lugar, Deus cuida do restante. Deus trabalha em nosso favor. Saiba, obedeça ao Senhor, que eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar nada para você. Eliseu foi um homem que não tinha muitos bens materiais. Eliseu era um homem que não estava preocupado no ter, mas ele estava preocupado no ser. A Bíblia nos diz em 2 Reis, capítulo de número 4, que ele passava e uma mulher observou e disse, olha, aquele homem que passa aqui sempre, ele é um santo homem de Deus. Eu vou preparar um quarto para ele. Eu vou preparar comida para ele, porque ele é um homem de Deus. Por quê? Eliseu estava preocupado no ser e não no ter. E quando nós se preocupamos no ser, Deus cuida de nós. Adolescente, saiba disso. Se preocupe em obedecer ao Senhor, que Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Deus cuidou de Eliseu. E aquela mulher, ao perceber que aquele homem era um homem de caráter, ela disse, eu vou cuidar desse homem. Era uma mulher rica, a Bíblia vai nos dizer. E ela prepara um quarto para o Eliseu, ela prepara comida para o Eliseu. Diz, olha, marido, aquele homem que passa ali é um homem de Deus. E você sabe que mulher tem uma atenção afiada, né? Mulher consegue perceber todos os detalhes de uma forma muito rápida. E ela diz, aquele homem que passa ali é um santo homem de Deus. E louvado seja o Senhor, que nós, adolescentes, que você que me ouve nessa aula, consiga compreender a dimensão dessa palavra. E que nós venhamos até em nosso coração fazer como Daniel fez, não se contaminar. Ele manteve o caráter, assim como Jó fez. Ele manteve o caráter. Ele não se desviou, ele continuou firme naquilo que Deus tem para nós, porque quando nós servimos ao Senhor, quando nós decidimos fazer a sua vontade, Deus, ele cuida de nós, assim como aquela mulher cuidou de Eliseu. O terceiro tópico vai falar sobre o cristão e a riqueza. Aquilo que eu falei com vocês no tópico de número 2. As pessoas hoje estão muito preocupadas naquilo que têm, e é uma armadilha muito grande. O tópico de número 3 fala sobre o perigo da avareza. A avareza, a nossa lição vai dizer, tornou-se um sentimento comum. Um instinto de sobrevivência para os padrões econômicos atuais. Porém, como cristãos, apesar de vivermos nesse mundo, não pertencemos a ele. Por isso, não podemos nos conformar com a realidade caótica do mundo. Adolescente, as situações ruins chegam. Nós vemos cada crime bárbaro, cada situação horrorosa. E nós dizemos, isso ia acontecer mesmo, porque o homem é mau mesmo. Não! Nós não podemos nos conformar com o mal. Nós não podemos nos conformar com a maldade. Romanos capítulo de número 12. Não vos conformeis com este mundo, mas que a nossa mente seja renovada, seja transformada pelo Senhor. A avareza, a pessoa que é avarenta, ela dedica a sua vida ao dinheiro, às riquezas, a coisas que vão passar, a coisas que nós não vamos levar quando nós formos embora. A Bíblia nos dá um exemplo muito claro de uma pessoa avarenta. Você sabe quem é? Você consegue imaginar aí uma pessoa avarenta na Bíblia? Ela estava pertinho de Jesus. Era o tesoureiro de Jesus. Você já conseguiu decifrar quem é? Você tá bom de Bíblia? Judas. Judas, nós temos um exemplo muito claro de uma pessoa avarenta na Bíblia. Ele estava se preocupando muito mais com as riquezas do que
com o caráter do que com aquilo que nós somos diante de Deus. Se você puder abrir aí na sua casa, João capítulo de número 12, o versículo de número 6, nos diz assim: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Maria, ela unge Jesus com unguento, que era uma especiaria muito cara naquela época. Muito cara. E Maria, em um gesto de adoração, de sincera adoração, ela derrama aos pés de Jesus, ela unge Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus logo em seguida seria crucificado. Judas, vendo aquilo, ele olha e diz: olha, mas que desperdício, eu poderia vender o que ela derramou aos pés de Jesus por não sei quanto dinheiro. Só que o versículo 6 revela que ele não falou isso porque ele queria vender aos pobres, não. Ele falou isso porque ele era ladrão. A Bíblia nos diz que ele era aquele que ficava com a bolsa, o tesoureiro. Ele era o responsável por a bolsa. E o que ele fazia? Ele roubava tudo que se lançava ali. Ele era ladrão, ele era avarento, ele estava colocando as riquezas acima de todas as outras coisas. Cuidado, adolescente, com aquilo que você coloca acima de Deus. Cuidado com aquilo que você faz para conseguir aquilo que você quer. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo de número 19 que um jovem chegou para Jesus e falou: mestre, o que eu faço para eu herdar o reino dos céus? Porque eu já sigo os 10 mandamentos, eu sou uma pessoa muito boa, eu cumpro todas as regras. Jesus, sabendo da intenção do coração dele, sabendo que ele era uma pessoa avarenta, que colocava o dinheiro acima de todas as outras coisas, Jesus falou: olha, vende tudo que você tem e me segue. Porque Jesus nos conhece. Jesus conhece quem eu sou e conhece também quem você é. A Bíblia nos diz que imediatamente, ao ouvir aquilo, o jovem pegou as suas coisas e saiu triste. E Jesus termina dizendo: e digo que é mais fácil um rico entrar, e digo ainda que é mais fácil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então nós temos que tomar cuidado com a avareza, nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós colocamos acima de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia Sagrada. A conclusão vai nos dizer que o caráter é a melhor herança que nós podemos esperar dos nossos pais. Que nós possamos aprender em nossa família todo o ensinamento acerca do respeito, acerca dos valores. Por isso devemos fugir do perigo da avareza e reter um bom caráter forjado pelos ensinamentos da palavra de Deus e sob o cuidado de nossos pais. Eu repito para você novamente: mas os meus pais não têm um caráter moldado pela palavra de Deus. Filtre aquilo que é bom. Adolescente, pegue exemplos, retire da sua família o bom caráter, os exemplos, aquilo que você pode acrescentar de bom na sua vida. A lição de hoje veio para confrontar. A lição de hoje veio para falar de algo tão comum, tão comum. A falta de caráter hoje é tão comum, as pessoas estão tão preocupadas naquilo que elas têm e não naquilo que elas são. E essa lição vem para nos dizer, vem para nos alertar, vem para nos acordar e vem para escancarar na nossa cara que o mais importante é um caráter moldado pela palavra de Deus. É uma vida santa diante do Senhor. Sabe por quê, adolescente? Porque no final de tudo isso existe uma coroa preparada para nós. Porque no final de tudo isso existe uma recompensa preparada para nós, que é o céu de glória. Nós estamos aqui de passagem e todas essas fantasias que nós temos muitas vezes, esses sonhos, que às vezes são tão fúteis, são coisas tão pequenas diante do Senhor e tão pequeno diante daquilo que Deus ele tem preparado para nós. A lição vai nos dizer que diante de uma sociedade tão fútil, diante de uma sociedade tão rasa, tão líquida, tão difícil de se decifrar assim, né? Mas diante de tudo isso que a gente tem visto, diante de tantas futilidades, a lição vem nos ensinar, adolescente, que o mais importante é quem você é. Sabe por quê? Porque quem você é, Deus sabe, Deus vê, Deus trabalha em nosso favor por aquilo que nós somos.
porque Deus conhece o meu caráter, Deus conhece também o seu caráter, e eu tenho certeza. Eu finalizo essa lição de hoje trazendo uma reflexão que nós já falamos aqui. É uma verdade bíblica. Cuide das coisas do Senhor, cuide do seu caráter, cuide do seu coração, que eu tenho certeza que Deus vai trabalhar em todo o resto. Se preocupe em obedecer ao Senhor, se preocupe em ser. Pare de se preocupar com as coisas materiais. Deus está cuidando de tudo para nós. Que o nosso caráter venha a ser moldado pela palavra de Deus. E se você no final dessa aula refletiu e falou: Marília, eu preciso mudar o meu caráter. Eu preciso ter uma mudança. Eu preciso, Marília, ser diferente. No final dessa aula eu entendi que eu estou me preocupando muito com as coisas materiais, eu estou me preocupando muito com números, eu estou me preocupando muito com futilidades. Eu quero que você, nesse momento, faça uma oração comigo e reflita comigo nessa aula sobre quem você é e peça para o Senhor transformar a sua vida. Vamos orar juntamente comigo? De uma forma muito breve, eu sei que não é algo muito comum numa aula de escola dominical, mas eu quero fazer essa oração por você. Se você que me ouviu se sentiu tocado e quer que o seu caráter seja transformado pelo Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença. Eu apresento, meu Deus, a todas as pessoas que estão em casa, que estão ouvindo essa palavra e que entendem que precisa que o caráter seja mudado, seja transformado pelo Senhor. Nós pedimos a Ti, meu Deus, que transforme o nosso caráter, que mude, meu Deus, a nossa perspectiva de vida, que o Senhor venha nos ensinar que nós precisamos ser e ter um caráter moldado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, pois nós somos fracos. Nós necessitamos de Ti. Eu oro por essa pessoa que está me ouvindo e eu apresento essa vida nas Tuas mãos. É a minha oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a você que esteve comigo nesses minutinhos, nesse tempo tão precioso que nós tivemos aqui para falar acerca de caráter da palavra de Deus. Eu agradeço pela sua participação e continue conosco aqui no canal do Pastor Edivaldo, que nós temos várias aulas de jovens, de adolescentes, de adultos e mais aulas virão, se Deus assim nos permitir. Eu agradeço pela oportunidade, por você ter ficado comigo até aqui, pela sua imensa paciência, viu? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.